Primeiro, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa primeira aulinha de História à distância. E nela a gente vai estar revisando alguns conceitos que nós já vimos antes. A gente terminou o nosso conteúdo, faltou apenas alguns exercícios, não é mesmo? Mas eu escolhi aqui um dos conteúdos que nós vimos para a gente estar começando a nossa revisão, ok? Vou começar entrando no primeiro conteúdo que a gente viu e depois vou chegar no primeiro conteúdo da nossa prova, ok? Então, vamos lá. Terminando esse vídeo, tem sempre a segunda parte, ok? Às vezes não tem, mas aqui nesse caso tem a segunda parte, então fica de olho. Para essa primeira parte, então, vamos discutir o quê? Que foi a primeira coisa que a gente viu. Os conceitos da historiografia, que agora aconteceu diversos eventos na nossa sociedade que talvez fique um pouco mais claro alguns elementos da historiografia para nós pensarmos sobre ela. Por exemplo, a gente aprendeu diversos conceitos, como questão de tempo, cronologia e tudo mais, todos esses elementos que compõem a história como disciplina, mas principalmente uma coisa que a gente revisitou várias vezes e se um pouco de dúvida inicialmente, e o sujeito histórico. Aonde entra o sujeito histórico nesse momento que nós estamos vivendo hoje? Pois é, por um acaso, vocês viram uma entrevista do médico Drauzio Varella que ele recomenda que as pessoas escrevam nessa quarentena? Pois é, porque pensem comigo, todos nós somos sujeitos históricos, todos nós temos nossa história, por mais que a gente não faça parte dos grandes nomes, talvez dos grandes eventos, cada um está vivendo este momento da quarentena juntos, correto? Todos nós estamos passando pela mesma experiência, mas de forma diferente, cada um dentro da sua complexidade, da sua própria experiência, do seu íntimo, da sua casa, da sua família, e é isso. Porém, concordam comigo que nessa situação inédita para a história, já houve pandemias na história, mas essa é a primeira do tempo moderno, que a história tem o registro, que a gente tinha informação, que todo mundo está sabendo o que está acontecendo, e diferente da gripe espanhola lá de 1918. Mas o grande diferencial que eu quero chegar é a gente pode escrever e está escrevendo história. Os nossos relatos do nosso dia a dia podem ser fontes para a historiografia em algum momento. Vocês já pensaram nisso? Alguém tem que documentar isso aqui, certo? Então, se eu escrever alguma coisa sobre do meu dia a dia, o que eu faço, o que eu como, o que eu assisto, o que eu jogo, o que eu leio, isso é história? Claro que é. Então alguém tem que estar escrevendo sobre isso, alguém tem que documentar isso. Toda essa documentação produzida sobre esse tempo de distanciamento social vai ser uma fonte importantíssima para os historiadores do futuro. A gente está produzindo história nesse momento, aquelas mensagens que a gente troca com um amigo, é história, é fonte. Então, lembra quando eu fiz várias perguntas para vocês consideram parte da história? Inclusive tinha uma pergunta disso na prova, se vocês se consideram parte da história. E por quê? Porque todos nós somos sujeitos históricos. E agora, todos nós estamos vivendo, ninguém mais, ninguém menos, está vivendo mais ou menos, todos nós estamos vivendo uma situação histórica, nunca antes vista na história da humanidade. Nosso tempo moderno, nossos avós não viram nada parecido. Então, nessa situação inédita, o que a gente pode fazer é estar fazendo registros do que a gente está vivendo, do que a gente está fazendo. Pensa, se você... Vamos criar uma situação. Se você, nessa quarentena, for jogar um jogo online, um exemplo, e você criou um personagem nesse jogo online, e por mais que daqui a uns anos você não jogue esse jogo mais, aquele personagem vai estar lá. E se você chegar e ver, nossa, quando eu joguei esse jogo, tá, se você se lembrar, você vai estar pensando, mas peraí, eu criei esse personagem na época da quarentena. Então, olha que coisa louca. Porque isso é um registro. Mesmo num ato de diversão, se eu criei um personagem para jogar algum jogo, você criou uma fonte histórica. Tipo, em algum momento nossa, os jovens estavam jogando computador, jogando videogame nessa época. Então, tudo que a gente produzir, tudo que o ser humano produzir, lembra que eu até contei para vocês sobre o Mark Bloch, que ele diz que tudo que o ser humano toca é fonte para a história, que o historiador, como se fosse um ogro que fareja os rastros da humanidade e tudo mais.
é nessa lógica. Tudo que o ser humano produzir durante a pandemia, produzir alguma coisa que ele não produziria normalmente, fora da circunstância, da necessidade, é uma fonte histórica. Esse vídeo que vocês estão assistindo nesse momento, eu não teria feito ele, muito menos falando sobre esse assunto, talvez, se não fosse a necessidade de estar tendo essa aula à distância. Então, isso também é fonte. Esse vídeo aqui é uma fonte. Pensa, nossa, olha como os professores davam aula durante o distanciamento social. Vocês já pararam para pensar isso? Então, essa primeira aulinha, essa primeira revisão de alguns conceitos que a gente falou, alguns elementos que nós falamos sobre a historiografia nas aulas, é um convite para vocês refletirem sobre tudo que a gente está vivendo agora e o que isso vai ser para a história. Não a história simplesmente minha, sua, da história da sala de aula, mas a história como registro. Vocês vão poder contar isso para os filhos de vocês. Vocês podem contar isso para... A gente vai estar velho, a gente vai poder contar isso para as pessoas que a gente viveu. E isso é história oral. Isso tudo é fonte. O que vocês contarem é história oral. Então, nenhum exemplo é mais claro do que... Não tem como um exemplo mais claro para vocês de como nós somos sujeitos históricos. Todo mundo faz parte da história. Todo mundo vivencia a história. Não é só os grandes nomes, não é só são as grandes figuras, os grandes governos que tomam uma ação que muda a vida de todo mundo, que é a história. O nosso dia a dia, durante esse distanciamento social, é tudo história. Gaguejei. Social é tudo isso é história. Então, e não é só a história, tipo, a história é a história de vocês. O distanciamento social já mudou a vida de todo mundo. A história do mundo é antes e depois do que a gente está vivendo agora. A história moderna é antes e depois disso. Então, convite para vocês pensarem, se vocês querem escrever alguma coisa, relatar alguma coisa que vocês estão vivendo, fiquem à vontade para deixar no nosso grupo, ou conversar com uns colegas, ou escrever. Enfim, é uma dica, não é um pedido tipo façam, mas é uma reflexão mesmo para vocês fazerem, tipo, o que está acontecendo? Eu posso dar uns 10 centavos da minha opinião sobre o que a gente está vivendo? Posso falar como está sendo essa experiência para mim? A experiência é igual para todo mundo? Não é. Então, e fora a gente está ficando muito isolado, e isso mudou muito como a gente demonstra afeto, a gente fica com receio de abraçar o pai e abraçar a mãe, que eu falei na linha de atualidades para você, a gente fica com todo esse receio, isso mudou, mas como que nesse contexto histórico que a gente está vivendo aqui agora, tudo que for produzido, se sair um filme que foi produzido online agora, por exemplo, produzido em casa, um filme, ele tem um contexto histórico do distanciamento social. Um jogo que você jogar agora, um filme que você vê agora, um livro que você lê agora, toda a sua experiência vai estar em um contexto histórico completamente diferente do que a gente estava inserido há semanas atrás. E então não teria, sei lá, como é um exemplo tão prático, a gente está vivendo a questão da história tão na prática, talvez algumas dúvidas que vocês tinham, todos esses elementos, esses conceitos historiográficos, que podem ser confusos para vocês no início, agora talvez tenha sentido totalmente. E tipo, assim, meu Deus, é mesmo, eu me sinto parte da história, eu estou vivendo tudo isso também. Todos os decretos de governantes, estado, país que eu estou vendo lá tomar num país tipo Espanha, a Inglaterra, eu estou vivendo as consequências de ações para com a pandemia nesse momento no meu país. Agora eu tenho que andar de máscara, eu tenho que evitar aglomeração. Então, o que está acontecendo em escala global, eu faço parte disso. Então, a gente é sujeito histórico. É claro como nós somos sujeitos históricos mais do que nunca. Então, gente, foi isso. Assim como a nossa primeira aulinha sobre historiografia, os conceitos historiográficos foi muito abstrata e muito teórica e de muito conteúdo, nessa primeira aula de revisão não foi diferente. Então, é isso. Na nossa parte 2, vamos estar revisando algumas coisas de primeiras civilizações. Ok? Até a próxima aulinha. Se gostou dessa aqui, assista quantas vezes vocês quiserem. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa para comentar do que você está vivendo, deixa nos comentários ou manda lá no grupo, ok? Então, até a parte 2. Até já!